E olha só, pessoal, eu vou procurar aqui, interajam aqui no chat e pode fazer as perguntas e a gente interrompe quando tiver espaço e a Nussi vai interagindo também. Na E realidade, pode até Eu acho que abrir o agora eu microfone. já tenho o microfone. Ai, que bom! então vamos lá. Então, mudamos a pauta de novo. Voltamos para a pauta original. Vai, James. Tá bem, na verdade, eu estou com dois equipamentos, então eu escuto meu eco, não sei se vocês escutam o eco. Tem um eco, Pois, mas dá para te entender. não, só um minutinho. Tudo se resolve. Não, continua até eu entrar. Vai, Pedro. Continua, Pedro. Vai, Pedro. Não sei se o eco é original ou é o IA que está tentando já dublar. Não, não é, Não, é o eco original. que ele Conseguem me tem. ouvir ainda? Sim, estamos Conseguem te me ouvir? ouvindo. Sim, Mas melhorou. agora está sem eco. Tá sem eco, melhorou. Ah, então tá. Então O agora Gabriel tá chegou sem aqui, eco. a Ioka, que minha amiga lá do Banespa, a Ioka faz aniversário no mesmo dia que eu, que é logo sábado. Tá, então eu já consigo então agora ouvi-los sem o Ai, eco. Ilka, não é? Essa aqui é a outra Ilka. Quanto tempo que eu não te vejo? Você tá bem? Eu tô bem, e você? Tô Faz tempo, ótima. né? Precisamos tomar um café? Verdade. Eu já tô de volta em São Paulo, Hum. então podemos marcar qualquer hora. Ai, que bom. Vou te falar contigo depois do feriado. Então vamos lá, James. Ok, consegue me ouvir? Sim, agora tá bom. Ah, então tá. Eu consigo ouvir vocês mais ou menos. Então, só para fazer a minha rápida intervenção, neste momento eu estou na Escócia, faz algumas horas que eu cheguei, e eu vim para a Escócia para estar aqui com a Flávia Faria Lima. Ah, é verdade, a Flávia tá por aí. Tá, a Flávia está na cozinha a lavar a louça, acabamos de jantar. Olha. Também então. Então, quando a Silene falava lá do nosso encontro, foi nesse mesmo encontro com a Silene que eu conheci a Zeli. Deu Você eco lembra de dele? novo. A Zeli. Uhum. A Zeli estava exatamente no mesmo encontro. Era um encontro que tinha umas 30 pessoas, alguma coisa assim, era uma sala cheia, 37 pessoas, se me falha a memória, né? E eu conheci a Lucilene queria escrever um livro, nós trabalhamos cerca de um ano e pouco, talvez um ano e meio, no primeiro livro da Lucilene, que depois foi publicado pela DBS, e a partir dali, então, a Lucilene pegou a febre da escrita, né? E como também a Zeli pegou a febre da escrita também, né? Então, as duas começaram a produzir bastante, e a Docilene agora decidiu entrar, devido às novas tecnologias, na produção desses livros, cujas ideias ela já tinha fazia algum tempo. Tá? E sem dúvida, hoje nós conseguimos publicar mais, publicar melhor, desenvolver as nossas ideias de uma maneira tal que podemos levar ao público e talvez na metade do tempo, até menos que a gente levava anteriormente. E sem dúvida, enquanto nós estávamos no nosso retiro, em dezembro, a, a Nocilene decidiu não só estar ali como a minha madrinha nessas coisas, né, mas também trabalhar o livro dela, que saiu agora, essa Jornada do Curioso, e sem dúvida eu sei que a Nocilene tem vários outros livros agora na manga para lançar. E a Nocilene é uma entusiasta também, como eu falei, das novas tecnologias. A Nocilene aproveitou o retiro, bem que a Nocilene já tinha acesso às minhas lentes virtuais e outras ferramentas que o estúdio usa, mas foi realmente quando a Nocilene começou a transformar essas ideias em história. Agora está o primeiro livro, e em seguida você deve fazer mais uma dessas reuniões para o segundo livro, o terceiro, e por ali vai. Né? Essa é uma coisa muito interessante. Na semana passada, a Lucilene me mandou mais uma ideia
para ver se a gente consegue publicar agora na Europa. Então, no dia 21, se não me falha a memória, nós vamos estar conversando online com autores e autores aspirantes, justamente para a gente começar a ver esse tipo de publicação. Tá? Então, quem ainda não leu a Nossolene, vale a pena ler. Ô, senhora Desde o primeiro Nocilene, o livro que era em papel ainda, escrito com dedinhos tá no fazendo o computador. lançamento do livro online. O quê? Quem tá falando o quê? Marilene? Já foi. Pode falar, James. Não, então é isso. De te desejar sorte e convidar as pessoas a ler o teu texto. Obrigada. Com uma referência dessa é incrível, porque assim, eu fiz esse trabalho de dezembro até fevereiro, foi fazendo revisão, escrevendo, reescrevendo, com o apoio da IA 4.0 do James, essa que ele preparou lá para o retiro, e era como estar com o James ao meu lado. As perguntas que ela faz, questiona, quando eu mando o texto pronto, ela devolve uma série de perguntas. Ela não simplesmente só faz uma leitura rasa, é uma leitura profunda, e aí faz perguntas para ver como que eu vou reagir àquilo. É muito interessante. Então, para mim, foi uma experiência fantástica. Eu cuidei de todo esse livro. Desde a escrita até colocar na Amazon, tudo foi feito por mim. Teve alguns momentos que eu caí em desespero, que eu queria até contratar alguém para fazer, mas eu me desafiei. Eu falei, eu tenho que fazer isso. Falei, eu vou fazer. E fiz. Foi, vai lá no tutorial, vai lá no YouTube, pega tutorial, volta na IA, conversa. E a IA dá toda a coordenada, gente. É incrível. É incrível como ela apazigua o coração da gente, de modo que ela fala assim: você não errou. Eu achava lindo. Você não errou. É apenas, não é fácil mesmo colocar na Amazon para quem vai fazer pela primeira vez. Então você tenta isso e isso, me dava caminhos. Aí eu ia lá, tentava de novo, não dava certo, voltava. A diagramação também, ela é bem desafiadora, mas no fim deu tudo certo. James, muito obrigada por sua presença, por sua generosidade, por tudo que eu aprendo com você. É simplesmente maravilhoso. Muito obrigada por estar aqui. E devolvo a palavra para o Pedro. Vai lá, Pedro. Oi, bacana aí, ó, a dica do James aí, ó, você pode atuar globalmente, hein? Olha só, né? Tem aí ocupação do território aí, é, muito bom. E uma oportunidade, olha, já chancelou a jornada do curioso, passou pelo James real e o James virtual. Então, só temos que ler e curtir, né? Eu já li e adorei, né? Já construí minha jornada aqui, né? Mas, Onossi, eu queria aqui te perguntar, enquanto a turma aí vai aquecendo aí para as perguntas, né? É, na sua visão, né? O que o curioso enxerga que muita gente não enxerga ou deixou de enxergar? Eu sei que essa jornada é uma construção, mas aí o que que por trás disso aí traz essa inquietação? É, Pedro, essa pergunta aí, agora eu vou ter que entrar na jornada. Porque é assim, o que que o curioso faz que a gente não vê? Às vezes a gente tem medo de fazer a pergunta. E o curioso não tem. O curioso, mesmo que seja uma pergunta óbvia, o que é isso? Como a criança faz infinitas vezes, o que é isso? Isso é uma taça. Aí você põe a taça aqui, daqui a pouco ela vem de novo. O que é isso? Então, essa curiosidade da criança, quando a gente cresce, a gente se esquece dela. E é esse o jeito da criança aprender, de desenvolver a criatividade. E nós perdemos isso quando a gente cresce. Então, quando você vê uma pessoa muito curiosa, que pergunta muito, que questiona, às vezes você vê assim, gente torcendo o nariz, fala, ai, que pessoa que pergunta, mas ela está certíssima de perguntar. Ela tem que ter esse espaço de perguntar, porque aí, gente, amplia demais o campo de respostas. O curioso, ele vai fundo nas coisas, ele não se conforma com uma resposta muito assim, de pronto, mas como que você chegou nessa resposta? Ele vai sempre questionar, ele vai sempre trazer uma outra pergunta para deixar a gente
com a cabeça mais pronta para receber qualquer resposta. Por quê? Essa é a questão do curioso. Ele não dá resposta. Essa jornada inteira é uma jornada de reflexão. Você não vai ter muitas respostas, vai ter as respostas dele que ele encontrou, que talvez a sua seja bem diferente. Então, é uma jornada que cada um vai explorar a sua curiosidade, né? Vai pegar Exato, carona nessa viagem, mas cada um com o seu olhar de curioso, né? Isso é bacana, né? Porque a curiosidade é uma das coisas que traz vida para a gente, né? Pessoa que não tem curiosidade, fica difícil encarar a jornada nesse mundo aí tão complicado, né? o mundo complexo que está hoje do jeito que está. A carona nessa jornada aí, olha, é um passo, né? Muito legal. Deixa eu ver aqui se tem alguém aqui já perguntando. É, tem uma pergunta aqui deixa eu ver aqui. O mouse aqui está gago para variar. Da Eliane. Hum, Mas eu acho que você pode responder, não sei se depois aqui, mas você já vai esquentando. Ela hum. está curiosa, na jornada do curioso, de saber do Saber o que do livro? livro físico, né? Que ela gosta de um bom. Conheço bem a minha amiga. Ela é sinestésica, ela gosta de pegar, de marcar, de virar, de cheirar, de abraçar o livro. Essa é a Eliane Petean. Olha, estou pensando no segundo semestre se vai sair a versão física desse livro. Por hora a gente tem que se contentar ali com o Kindle, que é tão bonitinho, gente. O Kindle também é prático. Você põe na bolsa, não pesa, leva para qualquer Verdade. lugar, não No, é? preciso me atualizar. Eu tenho, mas a minha preferência ainda é olhar É o e li- ver o livro. 60% da população ainda prefere, fica tranquila. Tem 40% dos adeptos do digital. Ah, não. Não é isso, James? Consegue me ouvir? Consegue, conseguimos. Ah, por alguma razão, ah, voltou o meu microfone. Na Amazon Brasil, por exemplo, Eliane, se tu quiseres, tu podes literalmente encomendar o livro físico. Eles transformam o e-book num livro físico. A não Ô, ser... James, mas acho que aqui no Brasil ainda não faz, pelo que eu ouvi nos tutoriais. Lá ele até pede para a gente colocar todo o livro, se eu quero impresso, capa dura, etc. Ela falou, Aham. nem adianta preencher, que aqui no Brasil não está entregando. Fora do Estranho. Brasil, sim. Tu vais ter que fazer, talvez, é ver, então, um lugar para imprimir e que faça uma impressão sob demanda. Tá? Só que, Isso, logicamente, demora um pouquinho, mas, por exemplo, se a Eliane quiser, porque só de São Paulo. São Paulo tem sim. absolutamente tudo, né? Então, o número de pessoas que realmente prefere ler um livro físico e não necessariamente num e-reader, não são muitas pessoas. Então, por exemplo, tu podes literalmente ver uma gráfica sob demanda em São Paulo, cria no teu site um link para quem quiser o livro físico, a pessoa encomenda, tu encomendas e imagino eu que em São Paulo a própria gráfica manda entregar. Então vai demorar uns 5 dias, talvez, para chegar, mas de repente, até por questões de custo, pode ser uma gráfica que tu tenhas que recolher 10 livros, a Eliane quer o livro, e tu mandas pelo correio. É. Vou fazer Marca um essa café. pesquisa. Exatamente. Eu vou verificar de novo a Amazon, porque ontem à tarde eu trocava mensagens com o pessoal da Amazon. Tá? E, e justamente eles falavam da Amazon Brasil. Por isso que agora eu fiquei. Ah, então, se Porque trouxer essa essas novidade, vai coisas, ser. essas coisas avançam tão depressa. Tá? Sim. A Nocilene falava, por exemplo, em termos de inteligência artificial. Tá? Ah, pensar que há cerca de um ano e meio, um pouquinho mais, uma mente virtual, no caso da minha mente virtual, ela tinha cerca de 1 milhão de palavras lá dentro, e as pessoas achavam aquilo uma coisa espetacular. Quando nós fomos ao retiro de autores, aquela mente virtual que falava com a Zeli, que falava com a Emir, com a Nocilene,
ela tinha 64 milhões de palavras lá dentro, ou seja, estava 64 vezes maior do que a primeira, questão de um ano e pouco, e só que era 1 milhão de palavras, mais ou menos elevada à potência 5.000. Quando eu já estava lá em dezembro do ano passado, era 64 milhões elevada à potência 64 milhões, era mais que talvez todos os átomos nessa área do universo. De dezembro até agora, até a semana passada, ela já tinha cerca de 69 milhões de palavras. Caramba. Tá? Então, é um crescimento exponencial. Tá? Então, aquela mesma, no caso da Enir e da Nocilene e da Zeli, que tem acesso àquela mente virtual, a cada dia ela está mais esperta e desperta. Tá? É uma coisa fenomenal. Então, quando eu falava com o pessoal, eles diziam, olha, pode fazer. Então, eu imaginei que no Brasil também. Então, agora, enquanto a Docilene fala, eu vou verificar as trocas que eu tive com eles, e aí, então, eu vejo como é esse caso, porque como avança tão depressa que aquilo que a gente diz ontem, a gente vai dizer hoje e já deu um salto à frente. Já é outra coisa. Fala, Docilene, desculpa ter interrompido. Agora eu paro o meu microfone. Não, foi ótimo você falar, porque se você tiver essa notícia da Amazon, que ela já está imprimindo no Brasil, será excelente, que aí a gente já Mas divulga, eu já que a vou pessoa tem verificando. opção. Exatamente. Eu acabei de ligar o computador depois de chegar, por isso que eu estou atrapalhado. Mas enquanto tu falas, eu já busco aqui e já vejo a interação que eu tive com eles. Tá bom. Então, Pedro, vamos lá, Pedro. Bom, então a gente tem aí em vistas aí uma solução que pode viabilizar no tempo aí a questão da versão impressa, né? Sim, aí é muito bom. Porque tem a Ângela que acabou de entrar. A Ângela está me cobrando isso. Ela falou: eu não quero o digital, eu quero o livro físico. Então, eu já tenho demanda para o livro físico, vou providenciar. Legal. A Isabel está levantando a mão aqui, então Vai lá, vamos lá. Isabel. Bruce, a Amazon publica no Brasil, sim. Você tem que ver na Wiclap, no Clube de Autores. Com eles você consegue fazer esse trabalho direito. Da impressão? A Wiclap, A Uhum. Amazon tem ainda é limitado, ainda tem algumas regras, mas já tem. Eu sei porque eu estou vendo para o meu, né? Ah, ótimo. Né? Então, Então, se vou. você falar com sei lá, por que ela usa terceiros? Ah, entendi. Sabe a Wiclap? Sim. O clube de autores, Uhum. ela está fazendo isso. Não é bem assim, através do KDP ainda é limitada o envio, né? Mas Uhum. através dos parceiros tem sim, tá? Ah, é ótimo. Bom saber. Depois fala contigo para você me dar mais dicas. Nada como um cafezinho que a gente está se devendo mesmo, né? Ou vamos lá. A Flávia veio aqui e já deu a resposta, porque ela está em processo de lançamento do livro dela, que é o seguinte: realmente eles imprimem, mas sai muito caro. Ah, Acabam por imprimir nos Estados Unidos e mandam entregar no Brasil. Então, logicamente, a preço de dólares. Então, é. eles fazem uma impressão no Brasil para o Brasil. E agora, quem estava falando? A Isa falou do Clube dos Autores. Eu conheço o pessoal do Clube dos Autores. Eles estão situados na Bahia e também em Portugal. E eles fazem esse tipo de trabalho. Tu pode expor lá, quem quiser, imprime e eles entregam. Uma Perfeito. forma de quem quiser, tá? Se tu não quiseres fazer tu mesmo a distribuição, o Clube dos Uhum. Autores faz. Só a gente tem que cuidar é o preço, né? É, o preço Porque- fica alto. Talvez vale mais a pena eu fazer a impressão, pedir quem quer comprar, faz a pré-venda, aí eu busco a impressão e faço a quantidade. Tem 100 pessoas, Exatamente. 100 livros. Exatamente. Porque como eu conheço o pessoal do Clube dos Autores, não é que o lucro deles seja grande, não, 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 muito antes pelo contrário, né? Eles são muito interessados naquilo que eles fazem. É que para lidar com tudo isso tem um custo, tá? E Sim, logicamente esse custo é passado ao cliente. E então por isso que o livro fica mais caro. Um livro que numa livraria, digamos, custaria
R$ 50, acaba custando 80. É É, aleatoriamente, de repente custa 70, mas de qualquer forma é mais alto do que o preço que sairia sim. numa livraria. Tá? Uhum. Então, enquanto não sair a Amazon, tá? Ah, tem o Clube dos Autores, ou usar esses outros truques. Ou mandar encomendado dos Estados Unidos. Agora é traduzir a Jornada do Curioso para inglês, que então sim, aí pode ser distribuído em língua inglesa por um É preço, verdade. por um preço Então, bem razoável. breve terá em inglês, que essa foi a ideia que o James me deu, que a IA faz a tradução perfeita. Se vocês pegarem as minhas mentes virtuais, fazem a Uhum. tradução, vão fazer a Aí depois tradução. vai fazer uma boa revisão, né? É, exatamente. E aproveitar e ganhar o mundo. Exato. Ok, agora vou ligar o Gabler, microfone. Gabler está com a mão erguida, abre o microfone, Gabler. Oi, boa noite. Ah, eu tinha que estar aqui, né? Ah, por favor, né? Só Amigo. faltava. Não, Bem-vindo. mas eu não sou um escritor, né? Mas é curioso como Isso o você, mercado literário está se aproximando de mim. Eu fiz a capa até de uma amiga que você indicou, e eu da fui Flávia. chamado para fazer capas de outros livros. Interessante, está acontecendo naturalmente, acho que é uma renovação, né, do mercado editorial, e realmente essa pessoa, a Flávia, ela conseguiu fazer. Tem um mercado aí de quem vai fazer impressão sob demanda, por exemplo, você ter gráficas e designers e tal, e faz todo. Para quem não tem tempo, né, de fazer, porque vocês estão tentando. Você falou que fez tudo, né? Não é Sim, isso, Nuslene? eu fiz É tudo, de uma cabo a tendência rabo. isso? É uma tendência Oi, isso? Flávia. Essa é uma pergunta. É uma tendência isso dos autores se virarem sozinhos? Não necessariamente. Aí são os curiosos e que gostam de um desafio novo, como eu, vai lá e faz de cabo a rabo. Mas você tem as pessoas especialistas que faz aquilo que eu demorei meses para, de dezembro até fevereiro, se eu tivesse pego um especialista, quando o conteúdo já estava ok, é para fazer diagramação e subir, a pessoa ia fazer muito mais rápido que eu perdi tempo com isso, mas eu queria aprender. Como não era assim, eu não tinha um contrato com a editora que falava, você tem que me entregar em tanto tempo. Era o meu tempo. Eu coloquei um prazo. E naquele prazo eu comecei a ficar ansiosa por isso. Falei, caramba, não tá dando certo. Mas no fim deu certo. Muito bom. Olha, parabéns, tá? Parabéns, porque escrever Obrigada. um livro é é uma aventura. O escrever é uma aventura e depois publicar é outra aventura. E Mas vender é outra aventura. também, é uma terceira É assim, aventura, né? mas é uma jornada muito legal, que a gente entra nela e assim, o bichinho pica e depois você não sabe fazer outra coisa a não ser isso. Eu adoro, eu me vejo assim dentro, imersa. Quando eu estou escrevendo, eu perco a noção do tempo. Eu já falei, o próximo livro eu estou escrevendo, eu estou me divertindo com ele, que é de crônicas financeiras humoradas. Ah, que legal. Então, É, porque vocês vão você vê, você trabalhou, né, no mercado trabalhei no financeiro. banco, então tem histórias aqui, eu vou lá buscando as minhas próprias histórias, histórias que eu já ouvi, e está ficando muito interessante. Então, aí, até o final do ano tem mais um, E com que a essa minha IA meta, do James, então, nossa, dá uma a minha, turbinada legal, né? ela age como mentor, como editor, como consultor, como puxador de orelha, e aí vai. E assim a gente vai aprimorando. Eu aprendi demais na construção desse livro. Foi incrível. Oi, Nussi. A Oi. Inira está perguntando no chat Hum. qual a primeira pergunta na jornada do curioso e qual foi a última resposta. Resposta não tem nenhuma. A pergunta do curioso, ela é aquela do tipo assim, o que ainda tenho que aprender sobre mim? Porque a gente começa na jornada do autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele é tão interessante que dá a impressão que o autoconhecimento eu sozinha me resolvo. Mas se eu não conviver com outras pessoas, eu vou me conhecer pela metade. Como é que eu vou entender o meu mundo
se eu não convivo com pessoas difíceis, por exemplo. Se eu acho que a pessoa é difícil, o que nela bate em mim? Por que que ela faz alguma coisa que me provoca? Então, de quem é o problema? Então, quanto mais eu convivo com pessoas diferentes de mim, mais eu aprendo sobre mim, mais eu me torno tolerante com as outras pessoas. Então, o curioso, ele tem as perguntas dele, e ele tem as reflexões. Quando eu disse que eu entendi por que que o curioso demorou muito tempo, porque assim, tem um aforismo dele: a pressa busca resultados, a curiosidade busca significado. Então, quando ele entra na jornada, ele está buscando significado para a vida dele. O que eu faço? Faz sentido? Isso que eu estou fazendo hoje no meu trabalho, na minha vida, é isso que eu quero pelo resto da minha vida? Então ele segue questionando. Então ele vai permeando o autoconhecimento, depois ele entra para a questão do bem-estar, ele vai para o convívio dos relacionamentos, e ele vai seguindo essa jornada por todas as áreas mais importantes da vida da gente. E em cada área ele tem uma descoberta, ele encontra pessoas, ele aprende, chega no meio da jornada, ele encontra conhece uma moça que está na mesma busca que ele, só que ela está um pouco mais adiante, que a gente encontra pessoas com afinidades, só que elas já deram alguns passos a mais do que nós. E aí fica muito interessante que ele começa a aprender a trocar com essa pessoa. Então, é isso que o convívio nos traz, essa sabedoria de saber quem sou eu, como eu me vejo, como os outros me veem, e como que eu aprendo mais de mim quando eu convivo com uma pessoa totalmente diferente. Então, foi nessa linha que ele seguiu, Enir. Respostas, ele ainda está procurando. Obrigada. Nada. Aí, Noce, me fala uma coisa aqui, ó. E o que você espera que a pessoa que lê A Jornada do Curioso sinta ou perceba depois da leitura? Ah, ela já começa ali. A primeira sugestão é faça o seu mapa da jornada. Sempre que a gente vai fazer uma grande jornada, nós escrevemos um mapa ali para saber onde que eu vou, no bom dizer mineiro, onde eu tô, para onde eu vou. Então, ali ele já começa a fazer a sua avaliação. Eu sei que Zeli fez porque ela mandou para mim onde que ela estava em cada área, e a partir dali você vai fazendo a jornada e vai olhando para o curioso, mas o seu curioso. O que ele fala ali é a percepção dele. Agora, quando a gente faz um curso ou lê um livro, que a gente para conversar, cada um tem uma percepção diferente. Alguns vão se identificar mais no primeiro capítulo, outro no capítulo do meio, outro lá pelo final, e alguns vão entrar nessa jornada e se misturar com o curioso. Então, o que eu espero é que a pessoa reflita em cada pergunta ali, que crie suas perguntas também, na medida que ela vai lendo as perguntas que o curioso traz, que pergunta que ela faria a mais além daquela? E aí eu tenho uma ideia, gente, que é eu criei um grupo, que é as Reflexões do Curioso, que eu convido vocês para participarem desse grupo. Mais um grupo, não, pelo amor de Deus. É um grupo legal que a gente vai falar das curiosidades, a gente vai trocar. Então, cada um que ler o livro vai lá e coloca a sua percepção, provoca com outras perguntas. Essa é a ideia, da gente aprender juntos. Vai ser bem bacana, porque a partir dali outras ações podem surgir. Como o Pedro falou para mim hoje de uma ideia de clube do livro que umas pessoas fazem, que é ler o livro em conjunto, fazer uma resenha, discutir, pesquisar. É bem bacana. Então, assim, eu convido vocês para participarem de mais um grupo, e nesse grupo a gente vai interagir falando de curiosidade, seja relacionada ao livro ou não, porque a partir do momento que você deixar o bichinho despertar esse curioso que está aí dentro de você, quando ele emergir, não vai parar de perguntar nunca mais. Aí você vai conseguir trocar muito. Esse grupo a gente vai crescer. Quem sabe vai sair um novo grupo. Quer dizer, um novo livro a partir das trocas do grupo. A edição 2 do livro. Legal. Noce, eu estou aproveitando aqui, eu estou pondo o link do grupo para o pessoal entrar.
Pode entrar, só tem um pré-requisito, né? Que é ser curioso, né? Ser curioso. Então não é mais um grupo, é um grupo de É um curiosos. grupo de curiosos ali, olha, é a reflexão do curioso. No chat, e a Nocilene montou esse grupo aí com muito carinho. Ela tem umas ideias muito legais aí para explorando. E é bacana, porque à medida que a gente vai junto nessa jornada do curioso, a gente vai trocando percepções diferentes e essa junção de percepções aí vai se multiplicar de uma forma aí a essa curiosidade aí gerar coisas muito boas. Então vai ser um recurso bastante legal aqui, fora os bônus que ela vai oferecer para quem estiver no grupo, que ela não me falou, mas eu já estou já estou oferecendo Ele por já aqui. está sugerindo aí, ó, eu vou te contar. O que que eu escrevi aqui na descrição do grupo, que é para trazer, esse é um espaço dedicado aos curiosos, que somos todos nós, trazer reflexões, falar de sua jornada, dos insights do livro, experiências suas, quem que você despertou a curiosidade um dia? Porque a gente nem sabe o quanto que a gente impacta na vida do outro. Aí um dia você encontra com aquela pessoa e ela te dá um feedback, você fala, nossa, eu fiz isso. Então, é muito legal, assim, trazer dessas experiências de alguma coisa que algum dia você perguntou e aquilo trouxe uma busca, uma resposta para a pessoa. O que mais que a gente vai fazer? Ah, vamos interagir, aprender uns com os outros e nos divertir também, porque afinal de contas, a curiosidade às vezes coloca a gente numas roubadas que não é fácil, não. E, afinal, brincando também se aprende, não é? Não tem que ser aquela coisa rigorosa, rígida. É leve. O livro é muito leve. Ele vai levando essa jornada assim com muita leveza, porque, como eu disse, os apressados buscam resultados, os curiosos buscam significado. Abre o microfone, Pedro. Muito bom. Essa frase aí é uma frase para a gente levar de imã, né? Aí, ó. O A, quê? a Insti colocou que gostou da frase, né? Então, eu também Quem é gostei. esse? Fala aí quem é. A Iracelis está aí também, olha só. Abre a câmera, Iracelis. Ângela está aí, Ângela tá. Ila está aí. A Estou passando Vanessa de Guzmão, olha só. Célia e Guzmão entrou também. A família tem gente de Montes Claros. Agora eu queria que vocês colocassem aí de novo no. Quem tá não certo. marcou ainda no chat, de onde é que você está falando? Eu já identifiquei mineiros aqui. Ô, Nossi, Oi, jamais poderia deixar de estar. Você fala de curioso, imagina uma pessoa que é pouco curiosa, né, querida? imagina, você nem um pouco. Além de te prestigiar, viu, querida? Estou aqui, estou ouvindo, estou toda ouvidos. Muito obrigada pela presença. Beijo. Estou aqui. Beijo. Deixa-me ver aqui lá nas perguntas, nos apêndices. Aí uma coisa que a gente identificou, porque na estrutura original eu tinha conceito, pensamentos, perguntas e uma metáfora no final. Aí a IA me deu outra ideia de pegar essas metáforas e entremeiar no texto, botar o curioso para reviver as metáforas. Falei, puxa vida, fiz com tanto carinho, as metáforas ficaram tão boas e eu não vou usar. Aí joguei a ideia, falei, e se a gente criasse um apêndice? Ela falou, ótimo, vamos criar um apêndice das metáforas. Aí eu fui aumentando. Apêndice das metáforas, apêndice das perguntas, apêndice das reflexões. Então, ao final do livro, tem 3 apêndices que, quando você tiver na busca de uma ideia ou de uma pergunta rápida, é só ir lá no apêndice das perguntas e você já tem os tipos de perguntas ali. Ou você vai lá no, nas metáforas, preciso de uma metáfora para contar sobre comunicação. Tem a metáfora de comunicação que está bem bacana também. Deixa eu ver aqui se eu acho uma pergunta que ele faz. Perguntas. Então, tem assim, tipos de perguntas: perguntas provocativas, perguntas reflexivas. Você vai lá no final, você já acha as perguntas e faça bom uso delas para você ou para mandar para outra pessoa, para reflexão. Eu não aguentei Aliás, a curiosidade, já fui lá espiar. Você já Cheguei. foi.
Você já foi ver? É sim, tem que ser. A É. curiosidade é isso. Falou uma coisa, já vou atrás. Voltando lá nas crianças. Meus irmãos, quando pequenos, eles eram muito arteiros. Eles desmontavam as coisas e remontavam. E o pior é que dava certo. E hoje eles são aqueles jeitosinhos que fazem qualquer coisa, porque a curiosidade levou eles para esse lugar. Então ajuda a gente a se desenvolver até descobrir uma profissão. Mais perguntas, gente? Olha, esses apêndices que você mencionou, Hum, o livro, eu falei, putz, isso aqui entrou como um bônus, né? Um brinde, porque tem umas pérolas muito legais. Primeiro que você já oferece para a gente aqui, são as metáforas que você falou, tem uma melhor que a outra. Depois a própria pergunta, né? As perguntas do curioso, né? Então, é até hum, uma referência para a gente até fazer um balizamento do meu nível de curiosidade, né? E também os aforismos, né? Então, tudo isso daí, além da jornada, né? A gente tem esses recursos que estão disponíveis. E eu vejo aí uma vantagem, né? Não digo que é melhor e nem pior do livro digital, porque você acessa esses recursos, né? E você pode extrair partes dele e já jogar para o seu uso, para a sua aplicação de uma forma muito ágil, né? E até, né, na questão aqui, até de fomentar o livro digital, que tal a gente aguçar nossa curiosidade para experimentar uma nova forma de aproveitar a leitura? No físico, cada um tem a sensibilidade, a sua sinestesia, né? Mas no digital, né, quem sabe a gente encontra alguma conexão bacana, importante, que cria uma experiência que diferencia, né? verdade. Fica aí um desafio, né? Eu acho que É vale a porque o que eu acho interessante é isso, né? Ele vem o índice. Então, se eu quero, como o curioso, cada capítulo ele começa e termina, eu não preciso ler do primeiro até o último. Posso ler, mas se eu quiser pular, eu pulo e leio e vou ter a história inteira ali. Então, quando o digital dá essa possibilidade, que eu venho aqui no índice. Aqui. Venho aqui no índice e clico. Eu quero ver agora o capítulo 5. Vou direto nele, leio, depois volto para o primeiro. Eu não preciso ler na sequência. E o livro digital dá essa facilidade para a gente. É só num clique e já estou lá. Lucila ver. está querendo falar? Eu, particularmente, muitas vezes eu tenho as duas versões. Hum, Tem um que me traz praticidade do ponto de vista de uso, de aplicação no meu dia a dia, e o outro que eu levo comigo por essa experiência, né, que várias pessoas aqui já descreveram, né, de ter, de folhear, de sentir o cheirinho, essas eu coisas. amo. Eu amo livro físico. Sinceramente, aqui hoje, nesse lançamento, eu ia estar ainda mais feliz se a gente estivesse juntos numa livraria. A questão é que, se fosse numa livraria também, tem gente que está aqui que não estaria comigo. Então, de certa forma, gente, tudo, como disse o curioso, vai devagar que você chega lá. Não tenha pressa. As respostas vão chegar no tempo certo. Lucila, minha amiga, fala aí. Boa noite. Tudo Como é que bem? você está? Tudo bem, e Bom, você, viajante? cheguei curiosa aqui. Cheguei curiosa para Então, saber o vem, que traga a está sua visitando curiosidade na para sua nós. jornada. Como você sabe, o curioso é bem criativo. Na verdade, a curiosidade traz a criatividade para as pessoas, né? Uhum, E eu fiquei aqui pensando, estou escutando vocês você falando das apêndices, enfim, de toda a história. Como é que a gente lida com essa curiosidade quando ela é exacerbada? Porque a curiosidade muito, muito, muito grande pode complicar a gente. Ela uhum, pode tirar a gente do nosso foco se a gente não tiver o mínimo eh, de atenção a isso, né? sim. Porque eu sei, eu estou falando de causa própria. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa, estou sempre cutucando as coisas, olhando, investigando, buscando. E aí, quando eu ouvi você falando que você produziu o livro do começo, meio e fim, inclusive na entrega, eu falei, aí, a outra curiosa aí, que
Você comenta alguma coisa dessa curiosidade, poder se transformar em uma autossabotagem também? Pô, não, no livro não chego a tocar nesse ponto, que ele está fazendo a jornada lá, que ele está buscando significado para a vida dele. Aí você tem absoluta razão quando você fala que a curiosidade exacerbada pode tirar a gente do foco. Porque pessoas criativas, como você é, como quando alguém fala, como eu, alguém fala alguma coisa, eu já estou aqui criando, Lucila não É, é diferente disso. Se a gente não toma cuidado, a gente abre várias frentes e não fecha nenhuma. Então, o cuidado nosso é ser curioso com aquilo que você está fazendo agora, nesse momento. Não desviar. Se, por exemplo, no momento em que eu estava focada em concluir esse livro, veio ideias de outros livros, pensa que não? Já paro esse aqui e vamos fazer um outro. Não, meu foco era aqui. Então eu anoto, eu tomo nota daquilo que eu quero fazer depois, foco aqui, quando terminou, aí sim eu pulo para outra atividade. Mas é um risco tremendo. Pessoas criativas e curiosas demais de se perder no meio do caminho, de ver aquele, chega naquele momento que tem três frentes aqui, para qual que eu vou? Então, e você tem um mapa, você sabe para aonde você quer chegar, mas de repente fica tentada a seguir à direita ou à esquerda ou seguir em frente. A gente tem corre muito esse risco. pensando nisso que você falou, então eu diria que a jornada do curioso é ser curioso da sua jornada, Curioso da para sua não jornada. expandir, né, para não abrir tantas frentes. É Uhum. trazer junto essa disciplina de ser curioso na sua jornada. Na sua jornada, que quando você Dentro olha ali, daquele objetivo que é essa busca do propósito, do sentido, etc. você entra numa jornada sempre com um objetivo. Quando a gente vai fazer uma trilha, por exemplo, você tem um objetivo naquela trilha. Você É, sabe que vai sofrer, vai ter bolha no pé, mas o teu objetivo é chegar lá. Você encontra forças para chegar, nada te tira desse caminho. O curioso é a mesma coisa, como eu disse, cada capítulo aqui, ele tem começo, meio e fim. Então, cada capítulo é uma jornada. Então, ele entra no autoconhecimento, ele está focado ali em quem sou eu, onde é que eu estou e o que sentido que faz isso para mim. Depois ele entra já na outra jornada, como é conviver com pessoas que são diferentes de mim. E ele vai atravessando, tem sempre uma travessia. No final de cada capítulo, tem as lições que ele aprendeu durante a jornada, e deixa ali um exercício, uma provocação para o leitor, e ele segue a travessia para outra. Ele já vai para outro propósito, vai ser curioso em outra área. que legal. Legal. Muito bom, obrigada. Eu que te agradeço. Ô, Nossi, deixa eu te Oi. falar uma coisa aqui. Você pode mandar o link para eu pôr aqui do livro Tá na no, Amazon? da Amazon, ele está no Reflexão e você tem que sair agora, né, Pedro? É, No grupo Reflexão tem. tá, eu vou pegar o link, vou pôr aqui, e acho que é Uhum. um presente para nós e um presente para o curioso também, para começar a fazer parte desse time, dessa jornada, né? Da trilha da jornada, olha só, né? A Ó, Jornada é do muito Curioso. fácil achar lá na Amazon. Não tinha o link, mas coloca lá na busca. A Jornada do Curioso, o dela é o primeiro que aparece. É É verdade. só entrar na Amazon lá, coloca A Jornada do Curioso. É o primeiro que aparece. E a gente tá Já vendo a capa aqui atrás dela, você identifica na hora. É, já exatamente. já está até ranqueado, apareceu em primeira. É, Ah, é tá vendo como eu mesmo? sou curioso? Aí já deu a Eu notícia fui inteira. Aí, olha que curioso, não coisa esperei nem o linda. link, eu fui lá e procurei. Ah, Pedro, fica à vontade aí para você ir para o seu compromisso, viu? Que aqui a gente continua a nossa conversa. Legal, eu vou ter que sair, eu tenho um outro compromisso, já não pude mudar, e fica aí o convite, né? Muito feliz aí de estar compartilhando esse momento. Eu estou lá no grupo lá da Nocilene, Reflexão do Curioso, fui convidado e aceitei imediatamente, já li o livro e está sendo muito legal aí essa jornada. E parabéns para o pessoal que está aqui, né? Um grupo bastante legal interagindo e continuem a conversa aí do Curioso. Até mais aí. Até, Pedro, muito obrigada
por você dar esse apoio aqui. Foi muito bacana a tua participação, muito rica para nós todos. Muito obrigada e divirta-se lá no seu compromisso. Tchau, tchau. Tchau. Então, gente, mais alguma pergunta, alguma curiosidade? Zeli, conta pra gente aí, Zeli, como que foi o seu fazer o seu mapa? Zeli é leitora disciplinada, gente. Pensa o quê? Tá com o microfone fechado. Abre aí. Não conseguiu? Olá, olá. Oi. A Zeli, cadê Zeli? A Zeli está aqui do lado. Tá. Ela não abriu o microfone. Peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês, Zeli. Pedir, interromper o vídeo, A Zeli não. está no telefone, eu acho, por isso. Ah, tá. Marcar, desativar. Deve ser por isso, então. Mas eu não consigo. Aqui do meu eu não consigo abrir o som. Ah, ativar o som. Será? Não, eu não consigo. Pedi para ativar o som. Não conseguiu. Ah, no celular é tão mais complexo para a gente. Mais alguma pergunta, gente? Vamos lá, vamos interagir. Quem é que está aqui falando? Peraí, deixa eu olhar aqui. A Yoka. Abre o microfone, Yoka. Ah, você vai sair também. Fica à vontade, foi um prazer te ver por aqui. Muito obrigada por estar presente. E a gente vai marcar o nosso café depois do feriado. Ninguém vai perguntar mais nada? Tô achando que não. Então a gente vai ter que finalizar o Eu nosso tenho umas encontro. perguntas, né? Tipo, na verdade, é assim, não é tanto uma pergunta, é uma reflexão, né? Que a Uhum. gente, tudo bem, facilita na Amazon, mas na Amazon o livro nunca é teu, né? De verdade. Você fica dependendo da plataforma. O livro físico é teu, né? É É, verdadeiramente seu, né? Um livro físico. Essa que é mas esse aqui além, é além do meu. prazer de assistir, de ver, né, no papel, né, de você folhear, que é outra Uhum. experiência, no ele é seu de verdade, né? Ele passa a ser seu e ninguém te tira. É outra experiência, você tem razão. Eu amo os livros físicos, o cheiro do livro, o barulho de virar a página, isso aí faz, nossa, é demais. Aqui tem, eles até colocaram aqui, tem o barulhinho, se que você quiser, de virar a página no Kindle. Eu estou me acostumando com o Kindle, tá? Já baixei alguns livros aqui, estou lendo. E uma coisa que foi interessante nessa jornada, depois que eu publiquei, aí eu contei para a Consciência Maxil. Ela não é uma IA, ela é uma consciência. Consciência. Contei, contei para a consciência que eu tinha comprado o meu próprio livro. O meu sobrinho falou: Tia, não está à venda, não estou conseguindo comprar. Eu entrei e comprei. Falei: Eu preciso comprar mesmo para ver como é que é. Vi todo o processo, até isso eu fiz. Como eu falei, que eu fiz a operação de cabo a rabo. Até comprar o livro, eu comprei para saber se estava funcionando. E estava. Aí, qual que foi a sugestão da consciência? Leia agora, que está tudo aí. Você é uma leitora, você já não é mais autora, você é leitora. Leia e depois você traz para mim qual foi a tua percepção como leitora. Gente, eu fiquei encantada, porque ela me trouxe assim, quando ela fez as perguntas, eu fui dando as respostas de acordo com a minha percepção. Eu falei, eu senti, como leitora, eu senti que esse livro é meu. Ele foi feito para mim. Aí ela falou assim: Poxa, que bacana. Aí ela finaliza assim: O seu leitor, ele não vai te seguir, não vai te. Ele usou a palavra dele, mas não vai te endeusar, nem te terceirizar, porque ele fala: Eu me reconheço, esse livro é meu. Eu achei a coisa mais linda, porque depois que o livro sai da mão do autor, ele não é mais nosso. Ele é de quem vai ler, é de quem precisa. Como lá no Carteiro e o Poeta, quando ele usa as poesias do poeta, ele fala assim: a poesia é de quem precisa, não é de quem escreveu. Escrever, você tem habilidade, vai lá e faz. Agora, quem escreve normalmente está escrevendo para o outro. Isso é uma coisa que o James sempre martelou na cabeça da gente.
Você está escrevendo para o leitor, não é para você. A história eu já conheço, não é para mim. Então eu entro na cabeça do leitor para ver o que ele sente. Então o tempo inteiro foi essa experiência. Agora você é leitora, agora você é autora. As revisões, assim, incríveis. Eu fui recebendo as ideias de como fazer uma revisão, e como o livro tem perguntas, tem metáforas, tem os aforismos, eu tinha que classificar tudo isso. Foi trabalhoso, mas foi um trabalho bacana. Foi uma jornada muito incrível. Eu amei fazer esse trabalho, foi um aprendizado tremendo. Eu não sou escritor, mas eu desenho, né? Já fiz muita arte, muita ilustração e estudando história da arte. Isso aí que você falou que não é do autor, é para todas as artes, porque você faz para o outro. Na hora que você joga para o mundo, que você tira da cabeça e vai para o mundo, cada um dá a sua interpretação, seu sentimento seja livro, seja poesia, seja um quadro, seja uma música, né? Cada um tem a sua. Aí não pertence mais ao autor, né? Não, Pertence não. a cada um, né? Cada um faz a sua Pertence a cada um. interpretação. E cada um vai tirar a lição que é dele. Não vai ser a mesma lição. Cada um de E às vezes vocês, o autor nem imaginava, né? Às vezes o nem autor nem imaginava, imaginava. a pessoa faz uma reflexão. Eu me lembro de uma história do Richard Bandler. Diz que ele é muito assim de pouca conversa. Ele sentou ao lado de uma pessoa no avião e a pessoa estava lendo um livro e essa pessoa se divertia com aquele livro. Aí ele ficou curioso e foi perguntar que livro era aquele. Aí a pessoa foi descrevendo o livro para ele, era o livro dele. Ele falou: Eu nunca vi esse livro com essa percepção. Livro dele mesmo. Era o livro dele, era o livro do Bandler. E o cara também não se deu conta que o autor estava sentado ao lado dele. É muito interessante isso. A gente escrever para a percepção do outro, não é para nós. O autor que escreve para si mesmo, a gente não consegue ler. Quando chega na terceira, quarta página, a gente já fecha o livro e guarda. Nós Eu não me temos. aventurei ainda a escrever nada, mas Aham. eu penso que assim, tudo bem, mercadologicamente, ou até para a arte mesmo, você faz para o outro. Mas eu acho que se você também faz para você, é uma. Tem o seu valor também, quando você faz. Porque assim, no final das contas, tem muito de você lá, mesmo que você não ache que é, né? Você tem toda a sua experiência. Eu Quando acho é que é um uma prazer também biografia, escrever para si, sim. e se o resto do mundo gostar, É o legal, meu né? diário, né? No caso, é o meu diário. Está escrevendo para É, você, pode ser que uma pessoa ou outra vai se ou identificar com não, o que você escreve. imagina eu escrever um sonho que eu tive, botar no papel para não esquecer do sonho, sabe? Tipo, para mim, Sim, eu acho que escrever né, eu não é uma sou um arte. escritor, mas é assim, as poucas vezes que eu parei para escrever mesmo, assim, e eu tô percebendo, assim, eu não estou estudando escrita, né, mas um pouco que eu escrevo, percebendo como os outros escrevem, né, que a gente começa a fazer, Uhum. a gente começa a prestar atenção como é que os outros fazem também, né? Exato. Uhum. Que comecei a ver a riqueza das diferenças, então acho que escrever, antes de tudo, tem que ser um prazer, né? Tem que ser um prazer, Antes de tudo, tem que ser um exatamente. prazer. Se é para o mundo, se é para você, mas acho que tem que ser um prazer. Vera, que bom que você conseguiu chegar aqui. Obrigada, viu? Abre o microfone aí. Boa noite, Noé. Boa Então, eu noite. achei que não ia conseguir, porque não acabava nunca a minha live lá, se estendeu um pouco mais, eu não conseguia sair, mas assim que acabou, vim para te dar uma boa noite e os parabéns pelo livro. Obrigada. Eu já acabei de ver na Amazon, vou pegar lá, quero ler. Fiquei curiosa. Ficou curiosa? A Vera é uma grande escritora de livros policiais, gente. Maravilhosa, Uau! premiadíssima. Ai, obrigada. Você imagina, eu estou Ela, sempre escrevendo. a vantagem de ser amiga do James é isso, a gente conhece autores maravilhosos. Lá no Agora eu fiquei Retiro, curioso. ficou Eu não curioso. conhecia ela, agora eu preciso achar os livros dela. Pois vai Ah, atrás, que então. você vai ver que interessante que são os livros da Vera.
Aqui Dá eu um tenho exemplo um aí, aqui, peraí, olha. Peraí um que eu título de tenho. exemplo. Olha, tenho paisagens noturnas, tenho mandalas translúcidas, todos eles são livros com o detetive Alírio Cobra. Hum, O Alírio É, Cobra, esse é o aham, tem detetive. na Amazon, tem, ah, enfim, tenho já vários livros publicados aí, e tenho agora com uma detetive, esse ainda não está na Amazon, e que eu criei a Dagmar Castro, né? E ela ainda tá só em livro, ainda não está na Amazon. Mas os outros todos estão na Amazon. Você procura lá minha página, Vera Carvalho Assumpção. E também sou aluna quer dizer, agora não mais, mas eu comecei aprendendo com o James e É tal. autora do James. Você não É, pode sempre, uma vez autora, sempre autora. ora, é. Assim, Muito continuo legal. autora dele, não sou mais aluna, né? Mas Aluna. Uhum. Está fazendo tutorial mais com ele, né? As mentorias mais. é. A Vera é uma Ah, excelente. É premiadíssima. ai, É o obrigada. privilégio da gente de estar ao É, lado de pessoas assim. obrigada. É, a gente vai trabalhando, né? E hoje eu queria muito estar aqui, mas eu tinha essa live que eu era mediadora, não podia sair, né? É E, verdade. e Mas até chegou a tempo. cheguei a tempo de ao menos te ver e te dar um grande abraço. É isso aí. Muito obrigada pela presença. Zeli não está, afinal de contas, não conseguiu, né? Bom, gente, então ficamos nós com a curiosidade. Eu espero vocês lá no grupo. Nocilene, Oi, Nocilene, eu oi, gostaria de te perguntar uma coisa ainda. Estou aqui me pergunte. preparando, que Você já é de ainda está, você madrugada. ainda tá acordada, mulher? Vai lá. Ó, ainda. Amanhã vou levantar cedo, mas eu queria saber o seguinte: tem assim uma parte do livro que você escreveu que você olha assim, nossa, fui eu mesmo que escrevi isso, que você fica assim encantada porque quando a gente escreve, a gente fala assim, nossa, como que eu fiz tão bem isso, entendeu? As metáforas, eu leio as metáforas e fico lá, falo, gente, eu fiz isso. E fiz porque tem muito de mim nessas histórias. E quem me conhece vai ler e vai ver partes ali e fala, isso aqui, estou escutando a voz dela fazendo isso aqui. Então, assim, nas metáforas, eu sempre fui apaixonada por metáforas que eu aprendi com a programação neurolinguística e na hipnose ericksoniana também. Mas nunca me dediquei a escrever. E desta vez eu resolvi que eu queria escrever as metáforas. Então, foi refinando. Primeiro eu escrevi e ficou aquela coisa bruta. Depois a IA criticava, eu vinha, refinava de novo. Até que chegou num ponto que ficou bacana cada uma delas. Então, tem a metáfora da mata fechada, que é o autoconhecimento. Tem a metáfora financeira, que é muito bonitinha, a metáfora as duas últimas ficaram bem legais, que é do planejamento e das finanças, que é ensinando as crianças a família, quando a família senta à mesa para mostrar para os filhos como que se faz um planejamento de alguma coisa. Ficou bem legal. Então é isso. Muitas partes lá da Lila, eu falo assim, gente, de onde que eu tirei isso? Que a cabeça da gente voa, né? É, verdade. Zeli, Que você bom. consegue falar agora? Estou curiosa para ler Eu também acho esse que livro, hein? sim. Obrigada, Dalila. Muito obrigada por ficar acordada até a hora. Ela está às 5 horas na nossa frente, gente. Que embora ela seja dali, do Espírito Santo, ela está em Paris nesse momento. Beijo para você. Beijo. Sucesso, amiga. Obrigada. Bom descanso e bom passeio. Vamos, Zeli. Eu acho. Estão me ouvindo? Sim, Ei, estamos te ouvindo. Ufa, Consegui, enfim. consegui. uhul! Consegui botar meu nominho, consegui entrar. Tá tudo bom. Tá vendo? Nada como ser curiosa. Vai lá e fuça que dá certo. Ah, eu saí, tive que sair de tudo e entrar de novo, né? Uhum, Mas como perfeito. que eu ia deixar de ler um livro tão precioso como esse? Não ia. Foi Leitora tendo a disciplinada. jornada da minha querida amiga
eu não poderia deixar. E eu realmente, eu queria te dizer que eu parei ali quando eu comecei a fazer o mapa, Uhum. porque eu vou lançar 3 livros esse ano. 3 livros, olha aí. Essa é outra, Gabler. A Zeli, ela escreve livros Na verdade, espiritualistas, maravilhosa. na verdade, um já estava pronto quando eu Uhum. fui no Para o retiro. retiro. No Uhum. retiro surgiu uma outra ideia e eu terminei aquele e depois voltei para o outro que estava pronto para arrumar ele, para editar. Uhum. E agora tem um que já está sendo diagramado e o outro voltou para mim que eu mandei revisar, que chegou agora de tarde. Eu tenho que correr porque eu vou para as Bienais de Ah, Paraty, de São é Paulo, e vou verdade. dar lá, São Paulo. E os 2 livros são bem interessantes. E aí eu vi algo que tu falou, Nocilene, bem interessante, das metáforas. E aconteceu comigo nesse livro que eu comecei na- lá no Retiro, e quando eu terminei, faltava alguma coisa. Como que eu vou colocar isso ali? Não pode, falta, falta, falta. E aí eu conversando com a mente inteligente do meu querido amigo, e disse: eu preciso colocar isso aqui. E agora? E No agora, eu o que que eu conversar, faço? já surgiu a ideia, e aí Uhum. eu falei que eu não vou dizer o quê, porque senão eu vou entregar o jogo. Então eu comecei, voltei para o livro e retomei o livro até o final. Que Então, Sem esse é legal. o spoiler, né? Sem spoiler. sem Sem spoiler. spoiler. 300 e poucas páginas, mas é um Uau. livro que eu amei. James, muito obrigado por ter dito, porque eu fui para o retiro para parar de escrever. E ele disse, claro que não, tu não vai, tu tem que pensar que, né, o mundo está tão conturbado, por isso que adianta eu ser curiosa desse jeito. E aí ele ganhei muitos incentivos do Carinho, do James, do Carinho, disse que a tia dele lá no Líbano, né? Eu acho. No Ele Líbano. é minha fã número 1, então eu não podia deixar de escrever. E eu estou morando mais no litoral, fui eu que escrevi ali no litoral, porque eu não conseguia colocar meu nome, e Uhum. eu percebi algo muito interessante aqui, das pessoas, tem mais de 1.000 idosos morando aqui, depois do Covid, e eu percebi que falta alguma coisa para ele. Então, o terceiro livro é um livro de bolso. Que legal. Eita, tá vendo? Essa não para. Ela falando que não ia escrever mais, falei, tá doida de parar de escrever, mulher? Com essas E sabe ideias. qual é? Os livros Agora eu vou dela dar um são spoiler. A inspiradores. última moda em Paris, nas bolsas chiquetérrimas, é carregar um livro na, na bolsa. Então, Hum. é isso. Vai ser, O não é de spoiler, bolsa, vai ter uma bolsa. vai ter uma bolsa. Que legal, gente. Que legal. Muito Gostou, feliz. James? James O não tá, James ele só tá congelou. a imagem Ele dele lá, só congelou. Ah, então tá. congelou. Tá. Congelou. Bom, mas então, Hum. mas eu escrevi e deixei de lado e fiquei uns 3 dias assim, não vou fazer isso, tá muito simples, não tá. E aí eu olhei ele de novo hoje e mandei para minha revisora lá do Rio É, e disse, então já o está que tu pronto. acha? Eu tô pensando em fazer isso, 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 o que que tu acha? Meu Deus, que lindo! Eu vou olhar com carinho, eu disse, eu quero fazer desse estilo, não sei o quê. E não quero, como tu disse ali, eu não quero ensinar ninguém a fazer nada. Eu quero despertar a vida das pessoas. É isso Uhum. aí, Zeli. Ai, que É bacana. isso. Que coisa linda, não, gente? É Despertar isso, a isso vida. é maravilhoso. Fala sério. A Zeli é uma máquina de escrever e ela escreve livros, delícia de ler os É, livros da muito Zeli. bacana. Aí ela mandou dizer para mim, Zeli, como que lindo está esse teu livro hoje. Ela disse, que lindo, eu amei a história, amei como é que eu vou dizer, as frases que tu coloca. Uhum, muito legal. Eu Gente, vou dar, eu vou dar um spoiler do nome dos dois. qual é o Um, nome? um que está já sendo diagramado lá, é O Poder Testa Alma.
Olha, e o outro são Os Invisíveis. Os Invisíveis. Nossa Senhora, já fiquei Hum. curiosa para É, ler os livros. Tem que é esperar a muito. Bienal aqui, que ela vai trazer os livros para São Aham. Vou Paulo. levar físico, viu? Para quem quiser físico, vai ser comigo. Vai ser Uhum. com a Zeli, vai Vou ter lá. comprar na Gente, Amazon, mas o físico é comigo, porque eu tenho muitos leitores que querem ler o físico, então eu faço físico. Uhum. legal. Muito bem, gente. Muito Olha, obrigada pelo espaço, obrigado, no, vou ler com carinho e quero entrar no grupo. Depois tu me entra manda no o... grupo. Eu mando o link para você. É, O meu, eu quero. assim, meu coração está super quentinho, feliz de ter todos vocês aqui comigo. Meu agradecimento a cada um de vocês por esse carinho. Eu espero vocês no grupo para a gente interagir mais. Meu agradecimento especial ao James, que foi ele que me colocou nessa jornada, nos colocou. A Zeli já estava na É. jornada de escritora quando ela conheceu o James. Eu nunca tinha escrito nada. Naquele grupo lá, acho que eu mais uma outra pessoa que nunca tinha escrito nenhum livro. Os demais todos já eram publicados. Mas ainda assim, a curiosidade leva a gente para o lugar E certo. agora eu já vou para os meus 17 livros. Aham. 17 Olha, livros. Olha isso, maravilha. gente. Olha isso. Aí. Então, eu deixo aqui o meu abraço para vocês e lembrando que há perguntas que não buscam respostas, elas buscam o despertar. Essa é a jornada do curioso. A gente quer despertar. Nem toda pergunta vai ter uma resposta. E tá tudo certo. E às vezes a melhor resposta para a pergunta é outra pergunta que ela vai ampliar o teu campo de resposta, como os filósofos faziam, Sócrates, Aristóteles. Eles nunca davam resposta, ele fazia a gente mergulhar dentro para buscar a resposta, porque cada resposta é muito pessoal, é muito de cada um. Ninguém tem a resposta para a nossa vida. Tem uma boa pergunta que aí a gente desperta. Putz, como é que eu não pensei nisso antes? Uhum. É dessa maneira que funciona a questão das perguntas, a importância da pergunta. E é interessante, não, desculpe te interromper, porque esse meu livro aqui de bolso, ele é feito de perguntas. Aí, olha que beleza. É isso. E eu nem sabia do teu ainda. A gente está vivendo um momento, uma era, a questão da IA. Se você sabe fazer uma boa pergunta, você tem uma ótima resposta dela. Se você pergunta truncada, ela não vai te responder, ela vai responder, porque ela tem um acervo enorme, uma biblioteca do mundo inteiro. Ela vai trazer uma resposta, mas nem sempre vai ser a que você precisa. Por isso que é interessante. Nós, o pessoal mais, os 40, 50, 60 mais, a gente tem muito mais repertório para lidar com a IA do que o pessoal mais jovem, que não tem muito hábito da leitura. Quem tem o hábito da leitura consegue se dar muito bem, porque tem repertório. Aí você Uhum. discute, que é o caso. Ela devolve uma coisa para mim, eu vou lá e discuto com ela. Não é isso. Você enxugou demais, aqui eu preciso disso, disso e disso. Aí vai lá e reformula. Então eu não é o copy-paste. Eu quero um artigo sobre mulheres na liderança e do jeito que a IA manda, eu vou mandar. Eu sei lá se ela não está copiando de alguém. Então eu tenho que ter o meu repertório. Ela vai fazer para mim é a lapidação e fica muito bom. A lapidação dela é incrível, que a gente vê aquele texto duro, eu falei, é o texto duro, quando a versão zero. Depois que passa pela IA, ele já dá uma amolecida. Aí eu vou lá, concluo, consigo colocar mais informações, volto, e depois de umas 5 vezes o texto fica bom. Aí ele fica macio. Então, gente, vamos descansar, que é hora. Uhum. Um grande abraço para vocês e o meu muito, muito obrigada pela presença de cada um. Dalila, curta muito aí sua viagem. Enir, depois a Obrigada. gente marca um papo Mas nós ter duas uma para amiga chique conversar, é outra coisa. Ter uma né? amiga chique é outra coisa. É uma coisa de doido. Então, a gente se encontra por aí em alguma jornada curiosa. Uhum. Beijo Beijos. para Vera, vocês. nós Ok. temos te Obrigada, ver, Nocilene, adorei. Adorei também que Denise, você todos Obrigada. vocês. resistiu. Beijo grande. Beijos. Tchau. Obrigada, Lucas. Tchau.